Muito bem, aqui eu trago um problema que me fez receber elogios de 2 professores doutores de matemática na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho um terceiro amigo, professor de matemática, que está fazendo mestrado e ele manda alguns problemas para que eu dê uma segunda opinião. E o problema em si, qual é? Ele é tão difícil assim? Na verdade, não. Se você der uma avaliada a ele de uma forma um pouco mais teórica, ele se torna mais fácil de resolver. Qual é o problema em si? O problema em si é esse aqui. Esse aqui é a conversa do WhatsApp em que eu recebi a notícia. E o problema que a gente tem que resolver é esse aqui. Qual a multiplicidade da raiz x igual a zero para a seguinte equação? X² mais 1 é 16 igual a x² menos 1 é 16. O que é que eu preciso para resolver isso aqui? Eu preciso de 3 conceitos, mais de percepções bem aguçadas sobre eles. O primeiro é o seguinte. Quando é que zero é uma possível raiz numa equação? Eu vou pegar essas duas equações aqui e resolver. A única diferença delas é que aqui o termo independente é 4 e aqui é 0. Resolvendo essa primeira aqui, eu tenho que o seu produto ele é C sobre A, vale 4, e a soma ela vale menos B sobre A, vale 5. Bem, equação dois números que eu multiplique dê 4 e somando dê 5, a resposta é x igual a 1 e x igual a 4. São duas raízes distintas e não nulas. E para esse aqui já é meio óbvio de resolver. Se você fatorar o x, pode escrever como x que multiplica x menos 5 igual a 0. Bem, se eu tenho aqui duas coisas que são iguais a 0, pelo menos uma delas é igual a 0. Então, de raiz eu posso ter x igual a 0 ou x igual a 5. Eu tenho uma raiz nula nessa equação. Significa que, para que eu tenha raízes nulas numa equação, eu preciso que o termo independente seja também nulo. Isso me garante que pelo menos haverá uma raiz 0. E o que quer dizer multiplicidade de uma raiz? Você lembra daqueles casos que você calculava as equações quadráticas e o seu discriminante dava 0. Isso daí acarretava que as suas raízes elas eram reais e iguais. E bem, dado isso aqui, eu posso escrever como x menos 3 vezes x menos 3, já que são idênticas. Quando eu falar de multiplicidade, significa quantas vezes a mesma raiz é solução da minha equação. E isso vale para todos os polinômios de grau inteiro maior que 0. Dessa forma, eu preciso descobrir quantas vezes 0 serve como raiz da minha equação. E o terceiro conceito que eu vou abordar aqui para a gente resolver é do binômio de Newton. Calma que eu não vou abrir isso aqui e desenvolver o binômio. Eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou somente prestar atenção no primeiro termo, no último termo do binômio e no penúltimo, que tem uma coisa que eu quero investigar. Perceba que o primeiro termo do binômio ele vai ser o primeiro cara lá de dentro elevado ao expoente do binômio. E o último vai ser o segundo cara lá de dentro ao expoente do binômio. E o penúltimo termo ele vai ser uma constante vezes o primeiro cara e o segundo, de tal forma que a soma aqui ela dê o expoente aqui. Ou seja, o penúltimo termo ele vai ser 1 para o primeiro cara de dentro e o complementar para dar o expoente de fora. No nosso caso aqui, elevado a 16, o segundo termo vai ser elevado a 15. E bem, é isso que eu preciso para solucionar. Vamos lá. Eu vou fazer um breve resumo desse binômio aqui. Esse binômio eu sei que ele é x elevado a 32, que é o x ao quadrado a 16, mais um segundo cara que vai ser uma constante c, vezes o x ao quadrado elevado a 15, que dá x a 30, e o 1 elevado à primeira.
vai ter tantos e tantos termos aqui. O penúltimo termo, o que é que ele vai ser? Ele vai ser o x ao quadrado, a primeira. Na verdade, vai ser uma constante que eu vou chamar ela aqui de k. X ao quadrado e o 1 elevado a 15. E o último termo eu já sei, é o 1 elevado a 16. Maravilha. Agora eu preciso do segundo binômio. Igual a também x a 32, mais essa mesma constante, já que isso aí depende do grau do binômio, x elevado a 30 e o menos 1. Mas tem tantos e tantos termos aqui que não vão me interessar. Mais o k elevado a x ao quadrado, o menos 1 elevado a 15, mais o menos 1 elevado a 15. E muito bem. Se você reparar direitinho, vai ter certas coisas... Ah, perdão. Eu esqueci disso aqui. É a 16. Se você reparar direitinho, vai ter coisas que dá para simplificar. Por exemplo, se eu efetuar a subtração desses dois termos aqui. Esse simplifica com esse. 1 a 16 é a mesma coisa que menos 1 a 16, já que o expoente é par. E muito bem. De resultado, eu tenho aqui esse menos esse vai me dar 2x a 30, 2cx a 30, tantos e tantos termos aqui no meio que não me interessam, mais esse menos esse, 2kx ao quadrado, e vezes 1, igual a 0. Bem, aqui já estou a meio caminho andado. Como é que eu sei que 0 é uma candidata raiz nessa equação resultante aqui? Bem, você pode observar que o termo independente ele sumiu. Era o que eu queria para chegar nessa situação aqui. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu observo que eu tenho um x ao quadrado aqui. O que é que isso quer dizer? Se você entender o binômio de Newton, esse primeiro cara aqui, ele vem sempre diminuindo, até chegar ele elevado a 0. E essa possibilidade eu já eliminei. Significa que esse aqui é o menor expoente da minha incógnita, sendo x. E dessa forma eu garanto que todo mundo aqui no meio vai ter pelo menos x ao quadrado multiplicando a incógnita. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso botar x ao quadrado em evidência e todo o resto aqui. 2cx a 28, todo o resto aqui no meio, mais 2k igual a 0. Esse x ao quadrado, como eu estou tratando de raízes, eu posso escrevê-lo assim. X menos 0 vezes x menos 0 e todo o resto aqui. 2cx a 28 mais os termos aqui no meio e por fim o 2k. Olha só, aqui eu já tenho um termo independente. Já se esgotaram todas as minhas outras possibilidades de 0 ter mais alguma multiplicidade, ou seja, ele aparecer mais alguma vez. E basicamente eu preciso somente olhar para cá. Dado isso aqui e sabendo que aqui não tem mais nenhuma possibilidade de repetição do zero como raiz dessa equação, eu tenho que a multiplicidade dessa equação, dessa raiz 0 para a equação é 2. 0 aparece até, no máximo, 2 vezes como solução dessa equação. E outra coisa interessante, essa equação ela tem 30 raízes distintas, não 32 como eu tinha pensado. Se você for um pouco cético do que eu estou falando, você pode vir aqui no Wolfram Alpha e jogar os resultados para ele desenvolver. Ele abriu o binômio todinho aqui e aqui. O sinal de igual está aqui. O que me interessa é eu perceber que eu tenho o termo independente aqui, se anulando com outro termo independente. Eu tenho mais 16 e menos 16. Passando para cá, eu vou ter todas as simplificações, mas não mais com termo independente. E fazendo tudo isso, eu chego nessa situação aqui, que é a forma simplificada dessa equação. Observe que o último termo aqui é em x².
E se eu fatorar ou dividir por x ao quadrado, vai me garantir que eu tenho, no máximo, multiplicidade 2 para 0 como raiz da equação. E depois que eu fizer isso, eu vou ter como termo independente apenas o 32 e me esgotaram as possibilidades do resto da equação, depois de achadas as possibilidades que o zero se repete, de que esse resto da equação eu tenha ainda outras raízes nulas. E muito bem, a resposta está aqui. A multiplicidade para zero nessa equação é 2. Ela aparece 2 vezes como resposta da minha equação. Muito bem, essa foi a solução desse problema aqui que eu trouxe, na qual eu recebi os parabéns pelos doutores da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui do canal.